Oi, gente! Mais um PsicotapaCast e hoje com um tema super especial. Tô muito feliz que temos uma convidada, hein, Lucas? Poderosa! De peso hoje, viu? Juliana Galbi, especialista em terapia cognitiva comportamental e orientação de pais. O currículo dessa mulher, meu Deus, Jesus, né? Mais de 10 anos de profissão. E a gente está muito privilegiada de ter você aqui com a gente no Psicotapa. Seja bem-vinda! Ai, obrigada! Eu que estou super feliz pelo convite. Acho que é um tema super legal, né, e atual. Eu acho que cada vez mais os pais estão com essa dificuldade. E eu acho que a gente orientar mesmo e falar um pouco sobre isso e trazer um pouco dessa realidade atual e desses desafios hoje que os pais enfrentam, né? Porque eu acho que na nossa época... Eu sou mais velha que vocês, né? A gente tá próxima, época, Juliana. eu Vai, falo tá que pertinho. Era muito mais fácil, né? Criar e educar um filho. Era, Ju? Ah, era. Era. Acho que era. Não tinha, Mesmo com tanta informação, hoje você acha que não tá mais fácil? Mas eu acho que o grande problema é a falta, tipo, desse controle. O que eu percebo? E aí eu tô te falando como psicóloga e como mãe, né? A gente já não consegue mais ter acesso à tecnologia como os jovens têm, como as crianças têm. Então, você vai colocar um controle no celular do seu filho, por exemplo, ou da sua filha. E eles burlam, né? Eles colocam, eles conseguem remanejar ali e a gente não sabe mais o que fazer, assim. Você fica meio perdido na tecnologia. Meio que perdeu o controle hoje, né? Então, os pais também não alcançam muito, né? Então, é difícil a gente né, conseguir ter esse controle, monitorar. Eu acho que esse é o mais complicado hoje em dia, né? Que eu acho que é o nosso maior desafio, né? Ô, Ju, como a gente cuida da saúde mental das nossas crianças, Ju? Tem hora que eu fico com o coração cortado de ver algumas crianças. E aí eu fico com o coração cortado de ver alguns pais. E aí eu fico com o coração cortado de ver algumas famílias. Aí eu falo, Jesus, como tu permitiu isso ser uma família? Isso é... Oh, Jesus, então conta pra gente. Você que tá nesse dia a dia. Como é que cuida da saúde mental dessas crianças? Eu sempre falo que, assim, é um equilíbrio, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Qual é a necessidade daquela criança, do meu filho, e o quanto que eu estou colocando de sobrecarga nessa criança ou nesse adolescente. Então, as crianças têm as necessidades físicas, cognitivas e emocionais. Só que os pais estão numa gestão ali que parece uma gestão empresarial, né? Quando a gente pensa na educação. Então, eu tenho visto muito isso em consultório, assim, crianças cada vez mais com um quadro de autocobrança. Então, já aconteceu, por exemplo, da criança tirar 9,8 numa prova. E eu falo, nossa, que bom, uma prova que você estudou super, né? É uma matéria que você tem dificuldade. E a criança fala, não, mas 9,8 não é 10. Por que dessa fala, entendeu? Porque 9,8 é 10, inclusive arredonda. Eu 10, nunca né? tirei. Eu nunca tirei 9,8. Aquelas, eu nunca tirei. No quadro, eu nunca tirei 9,8. Tô viva, hein, gente? Olha, E dá pra pra... eles não tá bom por causa do que não é 10. Exato, mas isso é um reflexo da autocobrança. É lógico que, assim, se a gente pensar em relação, né, a essa dinâmica familiar, muitas crianças vêm com essa autocobrança devido a uma dinâmica familiar que é uma dinâmica do alto desempenho, né? E do porquê isso acontece. Então, eu falo assim, a gente precisa fazer um recorte antes da pandemia e depois da pandemia. Por quê? Então, vamos pensar, antes da pandemia, né? A gente, como pais, se encontrava nos buffets infantis, por exemplo, nas festinhas, né? E aí tinha aquela mesa de pais e aí começava as falas, né? Ah, porque vamos pegar uma fase de alfabetização? Meu filho sabe ler, porque meu filho já escreve letra cursiva, né? Porque meu filho lê uma história. Então, assim, tinham essas falas e a gente ficava ouvindo e pensava, ah, tá bom, mas... Imagina, também tá super valorizando, a criança não deve fazer isso, né? E aí voltava-se para casa e você não tinha acesso a essa criança no dia a dia, na escola, né? Veio a pandemia, com a pandemia vieram o quê? As aulas online. E a participação dos pais na aula online. Então, aquela criança que a mãe falava lá no buffet, que sabia ler, que sabia tudo, que Meu perguntava Deus, tudo, a máscara caiu. Nossa, e muitas verdade. vezes, o que acontece? O pai ou a mãe via o amiguinho da sala que sabia realmente
letra cursiva antes da professora ter ensinado a letra cursiva, que sabia já ler tudo antes da professora ensinar ou começar, né, a ensinar um pouquinho essa estrutura de como fazer a leitura. Então, os pais começaram a enxergar que tinham diferenças, né, ali na prática, diferenças nesse processo de aprendizagem. Então, o que que acontece? Eu olho e falo, peraí, o amiguinho do meu filho sabe, o meu não sabe? Então, começa um processo de autocobrança. Comparação. Exato, comparação e uma pressão para desempenho. Então, olha o que acontece na cabeça da criança, né? Porque daí tem... Eu lembro, assim, na época da pandemia, eu atendendo online, aí às vezes atendendo a criança, daqui a pouco ela pegava e falava, olha, tia Ju, puxava, falava, a cinta, meu pai esqueceu. Eu falei, o que tem uma cinta fazendo aí? Ah, é para aula online. Então, assim, como que a criança, Meu Deus. né, estava sendo estimulada para assistir a aula online, né? Então, eu acho que é muito esse reflexo. O que que acontece? Os pais entraram numa dinâmica de cobrança excessiva, né, uma pressão por desempenho dessas crianças, só que isso aconteceu porque os pais começaram também numa competição. Ai, Ju. Porque se o filho do outro sabe, o meu também precisa saber. Se o filho do outro desempenha, o meu também precisa desempenhar. Isso é só culpa dos pais, né? Não. Também é uma pressão da sociedade, né, para o desempenho. Então, ou seja, se eu pensar numa carreira hoje, se você chegar para fazer uma entrevista, você vai ter uma grande dificuldade de conseguir o primeiro emprego, por exemplo. Por quê? Porque você não tem experiência, ou porque você não fala inglês fluente, ou porque você não sabe mexer em tal coisa, ou porque você não fala espanhol. Então, assim, cada vez mais a sociedade tem exigido um alto desempenho. Então, isso também se reflete nessa competição, né, que está velada aí entre os pais. É lógico que isso reflete muito no comportamento da criança, que essa criança do 9,8, por que é um 9,8 não é 10? Então, ela não consegue se satisfazer com 9,8, porque ela precisa de mais. E a gente sabe que felicidade e satisfação são sinônimos, né? Quanto mais satisfeita eu estou comigo, com a minha realidade, com o outro, mais próximo da felicidade eu estou. Então, se a gente coloca uma régua para essa satisfação muito alta, eu nunca alcanço, né? eu nunca alcanço. E aí eu fico nesse lugar de eterna busca. E quando eu falo da saúde mental dessas crianças e olhando para elas, a gente começa a ver um reflexo disso cada vez mais forte. Por isso, o aumento de busca pela terapia em idades cada vez menores. Você tem mais de 10 anos aí de profissão, eu também. Então, a gente nem tinha tanto estudo quanto a gente tem hoje, Exato. baseado em crianças na psicologia. A gente não sei se é do conhecimento de todos, mas, por exemplo, eu fiz faculdade há mais de 13 anos atrás, eu não tinha matéria de suicídio infantil na faculdade. Por quê? Porque não tinha parâmetros para isso, eram casos muito isolados. Hoje não, hoje é cada vez maior e cada vez maior. E assim, você vendo encontros de pais, ele está na terapia, ele também está na terapia. Ah, não, ele... Então, assim, a gente percebe o resultado disso na busca da terapia. E que bom que é busca da terapia, mas geralmente ela vem para responder a algum prejuízo. Exato. Ou também para, naquele sentido que eu falo, né? Quando tem essa ideia também dos pais de que, olha, a terapia vai resolver, mas e a dinâmica em casa? Como que é, né? Porque, por exemplo, se eu... isso é muito comum, às vezes, chegar uma queixa de que, olha, meu filho não consegue se autorregular, então tem uma raiva muito intensa, tá com um problema para se relacionar na escola, então, né, é um problema dele, do meu filho, e traz essa criança para terapia. Mas a hora que a gente vai conversar com a criança, tem uma falta de rotina, né? Uma criança que, na verdade, tem um excesso de atividades. Então, vai dormir 1h da manhã para acordar às 6 para ir para a escola. Então, assim, tem privação do sono, não tem uma boa alimentação. Até a fala das crianças, né? Ah, porque na minha casa, como que são os jantares, os almoços na sua casa, por exemplo? Né? E a criança fala, cada um almoça num horário, eu almoço, minha mãe está no celular, ou meu pai está no celular, né? Então,
Antes era uma fala que eu escutava muito dos pais, né? Meus filhos ficam muito no celular, meus filhos... E hoje é diferente. A criança reclama. Os meus pais não conversam comigo porque os meus pais só ficam no celular. E isso é uma dinâmica que a gente se perde mesmo, né? Outro dia minha filha me mandou no Instagram, né? Tipo, um memezinho, assim, falando, quando eu vou falar quando eu vou falar com a minha mãe, ela está no celular. Então, era a filha esperando uma resposta e a mãe no celular. Eu olhei e falei, gente, eu estou assim. Fui lá, falei, querida, desculpa. Oi, tudo bom? Opa, e você entrou num tema tão importante. Por que esses pais têm tanta dificuldade de pedir desculpa para os filhos? Muita dificuldade, Muita. não é? De assumir Eu presenciei uma cena... E eu quero te ouvir. Eu presenciei uma cena de uma pessoa que fez uma coisa ruim pra criança. E depois virou pra criança e disse, bora. Eu falei, não, pede desculpa. Porque o que você fez agora com ela tá esperando uma desculpa sua. E aí a pessoa foi, pegou no colo, pediu desculpa e automaticamente as defesas da criança caiu. Mas o porquê desse lugar da gente não ter coragem de pedir desculpas ou de eu estar num lugar, não, eu sou o pai, ela é a criança e eu não tenho que me desculpar com ela. E automaticamente, assim, na minha percepção, você está criando um monstrinho ali, né? Porque depois você quer criar um cidadão de bem para o mundo que tem capacidades e habilidades que você mesmo não desenvolveu dentro de casa. Exato, e como ensinar essa criança depois também a pedir desculpa, né? Se é algo que eu não faço. Então, eu acho que é muito esse medo do errar, né? Então, o medo de mostrar uma vulnerabilidade como pai, como mãe. Então, né, tem que estar sempre muito no alto desempenho, tem sempre que estar tudo muito certinho, muito correto. Então, os pais também têm dificuldade de assumir esse erro. E isso, na verdade, o pedir desculpa, assumir, filho, errei, que foi o que eu fiz, né, com a minha filha quando mandou. Que eu fui lá, falei, querida, meu amor, já entendi o recado, vamos conversar sem celular, né? E aí ela deu risada e assim, né, eu enxergo como o desafio como uma oportunidade de aprendizagem, né? E a gente teve um momento incrível juntas. Então, de sentar, de conversar. E ela foi me trazendo várias coisas, né? Então, ela tá agora ano de vestibular, né? Várias angústias que eu nem tinha ciência do que estava acontecendo. Por quê? Porque eu também tô, né, no trabalho o tempo todo, numa carga de trabalho muito alta. Então, também não tenho muito tempo de sentar, de conversar, que eu acho que é muito essa dinâmica, né? Então, esses momentos que a gente tem de sentar, de pedir desculpa, de assumir o erro, isso vai ficando para trás, porque as pessoas estão com o tempo curto, né? Eu tenho o tempo ali do meu filho, que é de 5 minutos, oi, tudo bem, né? Passa a mão na cabeça, brinca um pouquinho, tchau, não tem mais o tempo de qualidade. Então, às vezes, eu nem entendo que eu tenho a necessidade de pedir desculpas. Sim. Né? Eu parto do pressuposto que, ok, essa criança vai aceitar a situação e tudo bem. Mas, assim, a criança precisa entender que tem um processo, né? Olha, e é uma mentalidade também antiga, né? É a hierarquia, né? Então, é uma mentalidade antiga e uma mentalidade de que não existe erro daqui para cá, existe erro daqui para cá. Como se eu já estivesse num lugar evolutivo, ou num lugar, né, hierárquico mesmo, que até quando eu erro, eu acerto, né? Até quando eu erro, eu acerto, porque o filho é meu. Então, tem uma relação também de posse que é ruim. E uma coisa que eu percebo muito, Ju, e aí a gente vai entrar na questão se a gente está sobrecarregando ou não essas crianças, mas eu queria te ouvir, é um olhar de que essas crianças vêm para responder expectativas desses pais. Eu tava brincando esses dias com a minha tia lá em Fortaleza, que o Lucas, por exemplo, veio pra responder a expectativa, né? Homem tinha que ser jogador de futebol. Mas jogava bem? Porque às vezes a criança nem gosta, né? Às vezes a criança nem gosta do futebol, mas tá lá matriculada. Eu gostava, mas é porque pra ser jogador é complicado. Não é só jogar bem, entendeu? E aí tem um monte de coisa. Meu pai queria que eu fosse tudo, né? Jogador de futebol... Expectativa lá em cima. Expectativa lá em cima. Assim, tive a primeira filha, era mulher. A segunda era mulher. A terceira tem que ser. Então, assim... E a gente brinca lá em casa aqui, Lucas, mas a gente tava conversando em família. Eu falei assim, eu adoro que ninguém colocou R$1 em mim. Eu sou uma ação, tipo assim, que ninguém investiu nada. Obrigada. Deu certo. Me deixaram tão livre, tão leve, tão solta. Ninguém nem ia na escola pra saber se passou de ano ou não. Falei, gente, o que é ser uma pessoa que ninguém colocou expectativa nenhuma?
Falei, gente, olha, eu tô me sentindo Se aí. fosse na bolsa, a pessoa tinha ficado milionária. Estourou, ninguém investiu nada, hein? Mas você vê que é um movimento também, que assim, você processou essa informação de uma forma que foi muito funcional, porque não tenho ninguém olhando para mim, ninguém colocando uma expectativa, mas eu, né, processei essa informação de uma forma funcional, então eu consegui trilhar o meu caminho. Eu consegui entender para onde eu precisava ir. Porque se a gente pensar em estilo parental, né, então a gente tem, né, um estilo de pais. Não tô falando que são seus pais, tô pegando esse exemplo, mas Eles estão tratados já. Falando mal dos Não, pais. não, não. A gente foi a gente começou o psicotapa, eu já tive que começar a pagar terapia pros É. dois, entendeu? Que a gente fala tanto deles aqui. Todo episódio. Mas se a gente pega, né, os filhos que são deixados ali, né, e que eles ficam, por exemplo, nessa situação de não ter uma orientação, não ter uma atenção, a gente pode pensar num estilo de pais mais negligentes, por exemplo, e isso, na verdade, afeta muito lá na frente. Então, eu posso ter uma dificuldade de me relacionar, né? Eu posso ter uma dificuldade também para ter uma orientação na minha vida, uma falta de responsabilidade, porque eu fico num limbo, né? Sim, sim, né? E todo o extremo é preocupante, né? Mas quando eu brinco com essa questão da expectativa, é porque quando eu penso assim, né? Depende muito da idade que o casal tá para essa criança nascer. Exato. Depende muito Grau de de, maturidade. eu quero que seja uma menina, eu quero que seja um menino. Eu tenho muitos pacientes no consultório que falam assim, minha mãe tava esperando um menino, aí veio eu falei, pra que a tua mãe te contou isso, cara? Tipo, pra quê? Mães, me respondam, tipo, Exato. qual a Não vai nada, necessidade né? de Tem você coisas que não contar tem assim, necessidade, queria né? que fosse um menino e ver uma menina. Pra quê? Sério, para, só para. É. Porque não, sabe, não tem necessidade. E eu fico assim com uma cara de tipo, pra que contou isso? Pra isso não é uma informação legal. Então, assim, muitas pessoas vieram para corresponder muita expectativa. Eu acho que essa expectativa é uma sobrecarga enorme. Exemplo, até mesmo das profissões. Meu sonho era ser médica, não consegui. Então, agora eu tenho dinheiro, tenho condições. Meu filho vai ter que ser médico. É. Gente, que peso, que horror. Eu trabalho muito com orientação vocacional, que hoje a gente chama de orientação profissional, né, no consultório. E isso é muito comum, assim, porque vem o adolescente, né, orientando para fazer o processo, e antes, né, os pais que geralmente me procuram. Então, muitos têm essa fala. Olha, ele vai fazer o processo, mas assim, não sendo, né, tais e tais profissões, ok. Ou então, por exemplo, olha, a minha família é toda de médicos. Então, assim, os próprios pais já querem me direcionar, né? E aí, geralmente, eu Nada mando... imparcial. Geralmente, eu mando um videozinho, quando acontece isso, que é um vídeo do TED Talk, que é muito legal, que fala... na verdade, dessa escolha de profissão e fala que, assim, a gente precisa realmente escolher uma carreira que faça sentido, porque eu vou trabalhar com isso pelo menos 80 mil horas na minha vida. E aí, Nossa, geralmente, eu quantas coloco horas? 80 mil horas. E aí, eu coloco isso para os pais, né? Já que são 80 mil horas, vamos deixar essa escolha, né? Para ele ser significativa, né? Porque, afinal de contas, ele que vai porque a gente levantar tem... todos os dias para ir. A gente tem Né? vários relatos, 80 né? mil De horas, pessoas eu não sabia que era tanto tempo assim. que entrega, né, o diploma para os pais. Aqui, ó, eu fiz essa daqui por você, agora eu vou fazer a minha. O peso disso? Exato, exato. Acho que na época que eu me formei, porque a minha primeira formação foi Direito, a gente estava falando aqui antes, né? E na época que eu me formei, a primeira faculdade era muito isso, né? As profissões eram Direito, Medicina e Engenharia, né? E aí eu queria Psicologia, e foi um caos. Imagina, você vai ser psicóloga, pelo amor de Deus, não dá. Fui fazer o Direito, né? E aí foi bem essa fala, né? Depois, olha, tá vendo, pai? Tá vendo, mãe? Tive que fazer Psicologia agora, depois, porque o Direito realmente não era o que eu queria. Mas aí, atualmente, né, uma das minhas profissões aí também é trabalhar com perícia, né? E aí, o meu pai outro dia falou pra mim, você tá vendo? Rodou e voltou pro Direito, né? Eu falei, ai, meu Deus, ele... Pragmático! Pra colocar uma expectativa, né? Foi no Direito, dava certo. Não, pai, eu sou psicóloga que faz perícia. Só uso termos jurídicos, né? Mais nada. Que interessante, né? Nessa escolha profissional, eu não tive nenhuma influência aí dos meus pais, mas vejo muito no consultório pessoas que tiveram e que agora estão tendo aí, depois dos 30, que se reinventar, de se reencontrar, e muito por conta dessa sobrecarga. Uma coisa que eu queria falar com você. Esses pais estão sobrecarregados e sobrecarregam esses filhos
para tentar levar a vida, na sua visão? Eu acho que a gente tem algumas dinâmicas aí acontecendo, né? Então, primeiro, essa preocupação com o futuro. O que, né? Como que eles vão chegar no mercado de trabalho lá na frente? Mas, Ju, rapidinho, não quero que você perca sua linha de raciocínio. Eu vou até pegar na sua mãozinha, fica aqui comigo. Mas deixa eu falar uma coisa que eu tô percebendo bastante. Por que os pais estão preocupados com o futuro e não com caráter? Essa é uma grande questão, né? Eu acho que essa cobrança excessiva da sociedade faz com que a gente deixe de olhar para isso. Né? Então, a minha preocupação é pelo desempenho, o que vai ser. Até porque, assim, hoje o custo de vida está muito alto, né? Cada vez mais a gente tem uma dificuldade. Então, você tem que, na verdade, ter um bom desempenho para que você consiga ter uma vida, né, estável, vamos colocar. Então, existe essa preocupação. Como que esse meu filho vai ser preparado para um mercado de trabalho? Mesmo sendo uma criança pequena... Hoje, mas às vezes tem 5 anos e eu falo, Carol, gente... vê o quanto de atividade essas crianças fazem. Às vezes tem 5 natação, anos e eu falo, meu Deus, tem 5 anos e tá preocupado com o mercado de trabalho, pelo amor de Jesus. Mas sai da escola, exato, sai da escola, tem o inglês, você tem outra língua, você vai fazer matemática, reforço de matemática, você vai fazer física, química, entendeu? Você pega uma criança e um adolescente, eles têm quase a mesma rotina de estudos. Uma criança pequena de um adolescente que está prestando vestibular. Então, assim, a pressão pelo desempenho, a pressão acadêmica hoje cresceu muito. É que a gente não tem muita pesquisa no Brasil falando sobre isso, mas lá fora a gente já percebe esse aumento. Então, entende-se que aqui no Brasil isso também acontece e eu vejo muito isso no consultório. Ou seja, eu não também. crio mais filhos, eu crio profissionais. Exato. Eu não tô mais criando filhos, eu tô criando profissionais. Mas aí o que acontece? Eu acabo estressando essa criança, às vezes com a quantidade de atividades e com essa pressão que eu faço, né? Porque assim, a criança não tem tempo livre, ela não tem o ócio. Pra ser criança, né? Exato. Eu percebo muito no consultório, por exemplo, porque você tem a dinâmica, né? A estrutura da terapia cognitivo-comportamental, que você tem, né, aquela fala mais estruturada, então, da criança chegar, sentar, fazer, então, né, trazer, então, os conflitos, né, e a gente faz depois a parte mais lúdica, que a gente vai para brincadeira. Muitos não sabem brincar, dependendo do que você traz. Eles são ansiosos. Se você não traz uma brincadeira estruturada, eles não sabem. Isso é um reflexo também da falta de autonomia em casa. Então, as crianças não estão tomando decisões ou não estão sendo treinadas para uma autonomia, estimuladas. Exato. Né? Por quê? Porque existe uma preocupação, porque precisa saber nadar, precisa, né, saber fazer, precisa fazer um esporte. Então, assim, a cabeça para colocar num esporte não é porque é saudável, por exemplo, né? Mas é porque precisa fazer um esporte hoje. Então, percebe como a gente perde um pouco dos valores? Mas será que é porque eu não fui e eu quero que ele seja? Eu acho que é muito conta da pressão dessa sociedade, da competição dos pais. Porque assim, sabe? a conta Tipo, que meu filho, ele faz natação, mas meu filho também, ele faz matemática. Pra e falar. ele tá falando inglês agora já. meio que Ele já tirou 9.8, entendeu? Caramba, coitada dessa criança. Tô com dó. Não, eu te pergunto porque, assim, se a gente faz um bate com o mercado de trabalho, mostra o número alarmante de pessoas que não param nos empregos, faixa etária aí, 17, 18, 19 anos, não param em lugar nenhum, né? Cada vez mais alto o número de autônomos, por isso que preocupa em relação à previdência privada, porque a gente tem poucas pessoas registradas. Uhum. Então, assim, não tá dando muito certo. Mas, sabe, se a gente pensar, vamos tentar estruturar do porquê disso. São pessoas muito focadas no resultado e não no processo. Então, pensa uma estrutura. Por exemplo, para que, né, eu vejo os jovens, assim, muito do que eles trazem. Porque vem essa fala de, eu quero ser foda, né? Então, tipo, porque eu quero ser um gerente foda, porque eu quero ser um líder foda. E eu sempre falo, mas para você chegar nesse contexto, né, para você chegar nesse nível,
você precisa do processo, você precisa do crescimento, né? Então, Repete não é uma aí coisa... para as pessoas desse país, por favor. Pode, agora, passarela é toda sua, Mais vai. importante, né, do que o resultado é o processo, né? Então, para que eu consiga chegar neste nível, eu tenho que escalonar, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso, né? Então, Desenvolver habilidades, o processo desenvolve Exato. habilidades, o processo te molda. Eu acho que esse ponto que você está trazendo é extremamente importante, porque assim, a gente chega com essas pessoas meio que com o seu troféuzinho aos 23, 24, 25 anos, e um burnout aos 27. exato. E um divórcio aos 28. Exato. E uma depressão profunda aos 30. E aí um uso de substâncias químicas, álcool, drogas, e afunda aos 35. E aí você fala assim, o que aconteceu com a pessoa prodígio? Mas você vê como é o foco no resultado? Porque não tem esse processo, né? Então, por exemplo, você chega para cobrar nota da criança, né? Vou trazer... Gente, vou falar da minha filha de novo. Ela vai me matar, meu Deus do céu. Ela tá bem terapeutizada, Tá. fica tranquila. Ó, a gente te ama. Ela chegou em casa semana passada e, tipo, chegou a vir falar comigo e falou, mãe, eu estudei muito para uma prova, mas eu tô muito chateada. Eu falei, por que você tá chateada? Aí ela falou, porque eu tirei 7. E a média é 6, né, da escola dela. Mas é que eu falei, mas 7 é uma boa nota, né, na minha concepção. Falei, 7 é uma boa nota. Daí ela falou, mas é que eu estudei muito. Pelo tanto que eu estudei, eu deveria ter tirado 9. Daí eu falei para ela, você já parou para pensar que você está em ano de vestibular, que você está fazendo... Ela optou por fazer a faculdade junto com o cursinho. Isso foi uma questão dela. Ainda falei, gente, é muita coisa. Tem certeza? Não, eu quero. Tá bom? Então... Né, eu sempre dei muita autonomia para ela tomar as decisões e coloquei, olha, se você não aguentar, se você achar que tá muita coisa, para, ok, né? Mas é uma opção sua. E eu falei, mas você já parou para pensar? É que eles competem entre eles, né, Ju? Mas, tipo, eu acho que tem um pouco disso também, da responsabilidade do estudo, sabe? Ela sempre foi meio assim, meio, né, de estudar, de se organizar. Então, ela sempre teve esse perfil, assim. Então, quando ela veio pedir, por exemplo, para fazer o cursinho junto, e ela querendo medicina, então acho que faz parte um pouco dessa escolha de carreira, né? Então, acho que dessa preocupação, talvez. E aí ela veio, falou do 7, eu falei, mas filha, presta atenção, você está estudando na escola, você volta, você tem pouco tempo para descansar, você já entra num cursinho, né, online, então, você estudou e você tirou uma nota acima da média. Que ótimo, né? Então, que bom que foi na média. Não precisa ficar triste por conta disso, porque você tem um cansaço ali por trás. Então, quando ela me trouxe, né? Eu trouxe para ela essa reflexão, por exemplo. Vamos deixar o resultado de lado, que é isso que eu falei do resultado e do processo. Vamos pensar no processo, né? Você estudou, você, né, foi lá, se dedicou, tentou fazer uma boa prova. E 7 é um bom resultado para tudo que você tem em volta. Então, será que ali, né, porque o foco dela estava no resultado, né? Eu tirei uma nota, a quantidade que eu estudei foi isso, mas espera aí, você não está vendo as outras coisas, você não está vendo esse processo. Então, acho que muito do que acontece, assim, para você chegar no topo, né, então chegar num... Eita, esse topo. Né, você tem que escalonar até lá. Então, eu vou ter feedback negativo, eu vou ter que mudar a rota do trabalho, né? Às vezes eu vou entender que, olha... eu preciso de mais habilidades para exercer essa função. Então, o que você me trouxe do mercado de trabalho é muito isso que acontece, né? De olhar só para o resultado. Então, eu estou olhando o resultado final. Se eu chego num lugar que eu começo a ver feedback negativo, eu começo a ver que vou demorar para alcançar ali o que eu quero, eu saio. Que aí eu tenho baixa tolerância à frustração. Exato. Que não foi trabalhado lá. Exato. Lá e a gente nessa também infância. tem essa questão. Por isso que eu falei no comecinho que era muito mais fácil criar o filho antes do que agora, porque agora esse estímulo também de internet, né? Então, de tecnologia, isso começa a ser muito difícil da gente conseguir lidar, porque a gente tinha, por exemplo, assistir Sessão da Tarde, né? Antes, na televisão. Então, tô assistindo a Sessão da Tarde, eu só ia ter outro filme na Sessão da Tarde do dia seguinte,
né, novela, ia assistir uma novela, o capítulo terminava, eu só ia ver a novela no dia seguinte. Hoje não. Acho que as pessoas nem assistem mais novela, né? Ultimamente. Por quê? Você vai maratonar a série, você vai assistir do começo ao fim até terminar. Acabou a temporada, meu Deus, né? Mas as pessoas estão maratonando a série, estão, né, vendo uma atrás da outra. Por quê? Eu não consigo esperar. Sim, eu tinha até uma... Sem querer te cortar, mas já cortando também, né? Ela tava falando disso de... Como que você tinha falado? Que a pessoa tem baixa tolerância à frustração. Baixa É. tolerância E um à pouco de ansiedade, né? Aí você tinha falado que a pessoa tinha que esperar um dia. Aí ontem aconteceu um episódio na minha casa, com a minha namorada e com a minha mãe. Que Gente, o tá que todo mundo sendo aconteceu- exposto aqui O hoje. que aconteceu? Ei! Fala da É. sua irmã, Lucas. Não, eu vou contar. Aí o que aconteceu? Tava assistindo novela. Porque ela gosta muito de novela e minha mãe também. Aí tava assistindo novela, só que a minha namorada dormiu. Ela dormiu um capítulo. Aí quando ela acordou, ela saiu da sala e falou, não vou assistir, porque eu não vou ter spoiler, tipo, não posso. Eu falei, mas o que custa você assistir agora e depois na sua casa você assistir, tipo, o capítulo que você perdeu? Não posso, porque eu já tô assistindo essa novela há 4 meses e isso não pode acontecer. Eu falei, então ferrou, imagina as pessoas antigamente, que tinha que esperar a reprise da novela depois de 5 Não anos tinha e tal. gravado, é verdade. Eu falei, como que você ia morrer, né? Você ia se cortar em casa, ia acontecer alguma coisa, você ia, sei lá. É, uma rigidez, né? Ela É, mostrou tipo, uma muito- rigidez. E uma das coisas que a gente mais tem percebido na mão dessa geração, né? Que eles estão cada vez mais controlando. Eles querem controle, né? E aí a gente vê, às vezes, dentro de uma casa, uma disputa de controle mesmo. Né? Disputa de voz, disputa de controle. Tem criança que dá baile, né? Tem pai e mãe aí que, pelo amor de Exato. Deus. Mas também não tem, né, do outro lado, o limite. Oh, como coloca limite nesse ser humaninho? Põe de cabeça pra baixo, educação positiva. Gente, eu não tenho filhos, tá? Vocês já sabem o que eu faria. Brincadeira. Iria ficar de cabeça pra baixo, iria. Alguns dias na semana, dependendo. Mas é a dificuldade. Será que eu sou de colocar presa? limite. Hoje, com certeza. Ai, né? meu Deus, a criança chegando na escola. Fiquei de cabeça pra baixo. Ah, tudo bem, vai. Mas você percebe que, assim, a dificuldade de impor os limites, isso tá muito nos pais, né? Porque os pais também estão cansados, né? Então, trabalhando numa alta demanda ali. Então, chega em casa, não necessariamente eu vou ter ali né? Porque colocar limite também é trabalhoso. Não é uma coisa simples, né? De eu ter que Mas só colocar hora, coloca rotina. limite quem sabe o seu limite. Então, se esse pai já está sobrecarregado, se essa mãe já está Exato. sobrecarregada, ela já está ultrapassando o limite dela, como é que ela tem equilíbrio e habilidade emocional para colocar limite em outra pessoa? Se ela não está reconhecendo ou ele não estão reconhecendo nem os seus próprios limites. Então, assim, a gente percebe que alguns processos são quebrados nessa educação. Eu sempre brinco, Ju, que eu conheço uma família quando eu vejo os filhos. Pode me falar tudo. Você pode tirar foto no Instagram, você pode me mostrar tudo. Na hora que entra a familhinha ali, que eu vejo aquelas crianças, 2 minutos a análise tá pronta. Eu já sei como funciona essa família. Mas você sabe que eu falo uma frase sempre para os pais que eu atendo, que é assim, as minhas atitudes são reflexo da sua liderança. Então, a criança vem com essa, né, com essa dinâmica de agressividade. Lógico, ela pode ter um transtorno que responda aquilo e aí é diferente do que a gente está falando, Certo. né? Mas uma criança agressiva, uma criança que tá ou ela tem uma sobrecarga de rotina, ou tem essa pressão para o desempenho, ou a relação dos pais é uma relação, né? Eu falo de estilo parental com ela, né? Qual que é o padrão de comportamento desses pais em relação a essa criança? Às vezes pais muito autoritários, que tem alta exigência e baixa responsividade, ou seja, mais a exigência e pouco acolhimento, pouco afeto. Então, a criança também vai responder dessa forma. Esse final de semana, inclusive, eu vi um vídeo no Instagram que era mais ou menos isso, assim, a criança estava tomando café com o pai, e aí acho que ela derruba alguma coisa da mesa no chão, e aí o pai, né, fala um monte, briga, não sei o quê, e tem uma postura super agressiva. Aí corta para a cena dessa criança sentada, e acho que o irmãozinho com a bola, e o irmãozinho vai e joga a bola no irmão e bate na cabeça do irmão.
E aí o irmão levanta e grita com o irmãozinho da forma como o pai gritou com ele na mesa. E aí esse irmãozinho que jogou a bola, corta pra ele brincando com o bonequinho, uma criança de 2 aninhos, sei lá, e aí batendo, socando o brinquedo, né? Então, você vai vendo que isso vai Repetindo o padrão. repetindo, né? E aí eles mostram depois um outro movimento, que é a criança derrubando as coisas no café da manhã, e aí o pai vai e dá risada, traz isso de uma forma, ó, tudo bem, foi divertido, a mesma cena do irmãozinho jogando a bola, e aí ao invés dele brigar com o irmãozinho, ele pega a bola, joga de volta, dá risada, e o irmãozinho depois com o brinquedo, né, brincando de uma forma bem funcional. Então, você vê que é um reflexo, né? Então, essa falta de impor o limite ou desse limite em excesso são 2 extremos que a gente precisa olhar. Então, quando a gente fala de educação de filhos, é lógico que, assim, a gente está colocando muitas coisas dos Levantando pais aqui, pautas, né? Mas não é que a gente está falando que, olha, a culpa é só dos pais. Tem crianças que realmente são muito difíceis. Mas antes de eu pensar no comportamento da criança como um comportamento problema, eu preciso checar a minha liderança. Como que eu estou atuando? Qual que é o meu estilo parental? Como que eu me identifico? Porque eu posso ter um estilo muito autoritário, que é essa autoexigência, baixa responsividade, né? E isso vai ter um reflexo. Eu posso criar uma criança que ela até pode ser obediente ou não, muitas se revoltam, mas será que ela tem segurança para tomar decisão? Será que ela tem autonomia? Porque ela só corresponde a uma expectativa. Será que é a criança do 9.8, por exemplo? Né? Eu posso ter um estilo parental permissivo, e aí, se a gente pensar, eu tenho aí baixa exigência, então eu não cobro responsabilidade, eu tenho uma alta responsividade. Então, eu não vou colocar limite, né? Eu não vou me impor, eu não vou colocar hierarquia. Então, essa criança pode fazer tudo, né? É uma criança que vai ter uma facilidade de expor ali as coisas que ela sente, mas provavelmente é uma criança que vai ter dificuldade para lidar com responsabilidades. Então, como que isso se reflete lá na frente? Então, eu lembro de uma vez que eu atendi, né, vieram me procurar para esse processo de terapia de uma criança que tinha dificuldade, então, de se autorregular e uma criança que tinha dificuldade de lidar com regras. E aí era uma criança de mais ou menos uns 8 anos. Daí eles chegaram no meu consultório, tava o pai, a mãe e a criança. E aí a criança foi pegar uma bala no consultório, e aí a mãe, né, eu já estava ali com eles, aí a mãe falou, não, bala agora não, antes do jantar, né, então depois você come. Daí a criança olhou para trás e falou assim, eu vou comer, sua burra. Ó. E aí, qual foi? É esse que vai ficar de cabeça pra baixo. Essa é uma criança que ficaria de cabeça pra baixo facilmente na minha casa. Mas aí, qual foi a atitude da mãe? A mãe ficou super envergonhada, né, ali, então, até com a minha presença. E aí, ela falou, então pega só uma. E aí, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sentar todo mundo aqui. Você pode falar assim com a sua mãe? Você gostou do jeito, né, que ele falou com você? Então, peraí. O que eu preciso falar para esse filho? Então, assim, eu já fiz a intervenção ali, entendeu? Já colocando para que a mãe entenda que, peraí, né? Aqui eu tô sendo permissiva. Mas ela foi permissiva por causa da vergonha. Mas, Muitos Carol, pais fazem por causa da sua dificuldade. Porque, assim, eu percebo a do flexibilização julgamento do outro, por causa né? do... Então pega, então faz. Mas você concorda que foi uma resposta muito inadequada para aquela situação? E se a Sim. criança colocou ali para aquela mãe naquele momento, sua burra, não é algo que ela falou só naquele momento. Jamais é algo poderás. que provavelmente ela já falou em outros, né, em outras ocasiões. Ou que ela ouviu o pai falando pra mãe, né? Ainda Pode tem ser. essa chance aí. Porque da onde saiu esse burro é que a gente gostaria de saber, né? Porque... Então, tem alguns momentos que pode ser que a gente entre nesse estilo permissivo. Porque, olha, aqui nessa situação, tá bom, a gente vai conversar em casa, por exemplo. Mas eu preciso intervir de alguma maneira. Então, eu, nesse momento, falei, olha, então agora não vai ter bala para você, né? Então, a mãe colocou, falei, aqui, hoje, na sessão, você não vai pegar nenhuma bala. E aí, ele entrou depois, a gente fez a sessão e, assim, já teve uma resposta da criança. A criança pensou, temos 2 burras.
Por falar de uma burra, temos duas. Agora eu tenho duas burras na minha vida. Exato. Brincadeira. Mas, não, foi ótimo. Tipo, que saco, eu tive uma burra em casa, agora eu tenho uma burra. Uma burra no consultório. É. Oh, meu Deus. Mas- Ainda tá no consultório esse, brincadeira? Não tá. Mas percebe que, assim, e essa criança foi respondendo às intervenções de uma forma muito positiva. Que bom. Por quê? Faltava o limite, percebe? Por isso que a gente falou lá no começo do equilibrar, né? Equilibrando a educação dos filhos. Qual é a necessidade dessa criança? O que, que ela precisa? E nesse caso, era uma criança que precisava de limite. Né? E às vezes é a E aí forma... os pais estão ocupados demais pra saber do que a criança Ou tem precisa. esse estilo mais permissivo, entendeu? Então, eu não me coloco, porque também, né? Às vezes, eu tenho dificuldade de impor o limite, eu tenho dificuldade de conduzir. Os e pais aí a criança fica confundem, muito Ju, solta, colocar né? limite com falta de amor. Eu Ah, percebo sim. muito essa confusão. Sim, De, é porque pode achar o filho responder como se ele não estivesse sendo amado, ou o contrário, tipo assim, quando eu coloco um limite, quando eu coloco uma regra, quando eu dou pressão nessa criança, eu tô amando menos? eu acho Ou eu que posso muito- passar a mensagem de amar menos? eu acho que tem muito essa preocupação, né? E tem uma questão também que é o trabalho que isso dá, né? Dá trabalho educar. Então, não é fácil, né? Dá. Você ter que colocar rotina, porque na verdade, assim, não adianta eu colocar desenhar uma rotina, né, para criança, porque se a gente pensar em tempo de tela, por exemplo, né, o excesso de Polêmico, tela hoje, hein? é, Polêmico, hein? Fica Você- quieto. Fica quieto. Dá um celular pra criança. Cala a boca. o excesso de tela hoje, ele também gera, né, um aumento da agressividade, né, dificuldade de interação social. A criança tem dificuldade de aderir às atividades fora da tela. porque Mas aí ela você acha ouve por das um mães que elas não tédio. têm paz. Exato. Então, assim, as crianças estão com muita Os pais tela. delas são celular, né? Então, eu posso colocar uma rotina com tela, porque se a gente pensar, vai, numa criança acima de 10 anos, o tempo de tela são 3 horas, o recomendado por dia, né? Então, 3 horas por dia, se a gente pensa numa criança que, por exemplo, fica ali, né? Volta da escola, fica a tarde inteira, às vezes, na tela, ela passou disso muito, né? Então, se eu vou estipular um tempo de tela, eu vou ter que cobrar isso também. Porque a criança não vai, né? A gente tem dificuldade, enquanto adulto, falar, não, deixa o celular aqui, que agora eu tenho que, né, escrever um relatório, agora eu tenho que fazer tal coisa. Então, imagina uma criança, ela não tem essa maturidade cerebral também para tomar essa decisão. Então tá desenvolvido, né? Não tá, vai desenvolver lá pelos 20 anos, entendeu? E ainda assim. Te a gente tem perdoa, hein, Luca? Não tá dificuldade. desenvolvida. Tô perdoado. Tá perdoado, Luca? Não tá desenvolvida. Mas a gente tem essa dificuldade, né? Então, eu acho que a expectativa também dos pais de que essa criança tenha decisões assertivas também é uma expectativa que a gente precisa alinhar, né? Será que uma criança de 8 anos vai chegar e vai falar... Tem crianças que cumprem? Tem. Mas a grande maioria tem dificuldade. Que vai chegar e falar, nossa, hoje eu cheguei da escola, vou tomar banho, vou sentar, fazer a minha lição de casa, vou... Difícil. Se você não estiver lá, né, orientando essa rotina ou tentando entender... Então, assim, às vezes, coloca um horário de estudo de 2 horas. A criança, às vezes, tem uma dificuldade de foco atencional, ela consegue focar a atenção 10. Então, não adianta eu colocar, entendeu? 2 horas para ela estudar. Então, é uma criança, às vezes, que tem dificuldade. Se a gente pensa num quadro de TDAH, por exemplo. E a questão maior é que eu só vejo a dificuldade da criança quando eu olho pra criança. Exato. Não Porque para as se- minhas expectativas. Não, para as né? minhas expectativas. Não pro meu tempo, não pro meu cansaço. Não, então assim, eu só vejo a dificuldade da criança quando eu olho pra criança. E a dificuldade que eu percebo é de olhar pra criança. Porque eu tô olhando ali pra minha rotina, pro meu batidão. Muitos casais, né, só traz a criança pra sua vida, né? Não tem um ajuste, né? Não tem um ser vivo, né? Vamos cuidar. E aí só para quando dá problema. É o tal do prejuízo, que aí chega assim no consultório, né? Parece que o filho é da Juliana. A Juliana, eu já tenho 2 filhos, né, Juliana? Tudo bom, já tenho 2. Como que a gente, então, os pais, no caso, eles corrigiriam, colocariam limites sem, por exemplo, colocar a criança de cabeça pra baixo, por exemplo? Ah, que chato.
Eu acho que é muito do escutar a necessidade, né? Então, vou dar um exemplo meu do outro filho agora. Opa, revezou, ê! Eu tenho um de 10, né? Então, aconteceu uma vez da gente discutir por alguma coisa, aí a gente foi né, fazer as pazes, aí ele falou pra mim, mãe, te amo. Aí eu falei, eu também te amo, mas você tem que pensar, né, no que você fez, não sei o que. Daí ele virou pra mim e falou assim, por que sempre tem o mais? Eu te amo mais, você não sabe só falar eu te amo? Ah, receba! O seu psicotapa foi dado com sucesso. Amor com Então, condição. Não é muito bom isso, porque das outras vezes eu fui percebendo, tá, eu estava brava e o que ele precisava ali era só um eu te amo, mas pode vir depois, né? Tentar estruturar com ele do porquê que foi a briga, do porquê que aconteceu. Então, é a gente ouvir essa necessidade. Então, por exemplo, né, vamos pegar uma casa com irmãos. Às vezes a criança chega e fala assim, mas você só dá atenção pro meu irmão. Aconteceu com vocês, assim, minha mãe só dá atenção pra tal, meu pai só dá Brilha, brilha, estrelinha. Não, a minha mãe... Não, mas com a minha mãe é a minha outra irmã. A Camila, Há controvérsias. Mas percebe? Às vezes a criança chega e fala, né? Porque você só dá atenção pro Lucas, por exemplo, né? O que essa criança tá querendo dizer, Que né? bom quando fala, né? Porque tem Exato. criança que só se afasta do irmão ou que tem outros comportamentos pra chamar essa atenção. Exato. Quando essa criança consegue verbalizar, eu digo que ela venceu, né? Até falo, às vezes, pros pais que entram, às vezes, num choque quando essa criança traz, eu falo, poxa, é uma coisa boa, né? Conseguiu pedir, ouvir. conseguiu levantar a mão e dizer, epa, eu tô aqui. Mas eu não falaria, por exemplo, se eu visse, tipo, a mãe e o pai dando muita atenção e pouca pra mim, mas eu ia ficar meio assim de falar. Mas você vai vendo, por exemplo, a criança verbalizou. De repente, os pais, ao invés de sentar e falar, por que você acha isso? Né? Porque eu amo igual, né? Eu tô dando uma atenção agora. É polêmica, porque... hein? Você vai voltar aqui, porque eu não acho que esse negócio de ama igual, eu não acho. Eu não acho que pai e mãe amam igual, eu não acho. Eu não acho. Acho que existem grupos de afinidades e que nós somos seres humanos e que aquele filho é uma pessoa e que nós temos afinidade, gente. E eu não sei qual que é a dificuldade de assumir. Amor é uma coisa, afinidade, proximidade é outra. Então, por exemplo, quando o Lucas brinca dessa história da Camila, Verdade, porque assim, não é a brincadeira. minha mãe e a minha irmã têm muitas afinidades, elas discorrem sobre os mesmos temas, elas gostam da mesma coisa. E, cara, você quer estar perto de quem, velho? Você quer Mas estar tem que perto de chamar a quem Camila cola com pra você. saber. Não, a Porque gente às já vezes tem, a a gente Camila tem, tem a gente não, a gente tem análise de dados, evidências, a gente fez todo o grupo de estudo. Aí em casa tá tudo já, ó, assinado os laudos. Mas brincadeiras à parte, eu penso assim, Ju, eu falo assim, na verdade, esses pais, obviamente, né, você não vai criar uma ferida emocional nesse filho, mas acho que é até legal você saber qual que é o filho que você tem mais afinidade, ou que chega no teu coração de um jeito ou de outro, pra você também estar atento, às vezes, a coisas em você que precisam melhorar, pra que aquele outro filho também não fique desamparado. Entende? Porque quando você escolheu ter 1, 2, 3 filhos, você não vai dialogar com os 3 diferentes. São 3 idiomas diferentes. Já caiu por terra há muito tempo essa história de, mas foram criados do mesmo jeito, foram criados na mesma casa. Não, gente, são 3 pessoas. Então, assim, eu e minha mãe, a gente não discorre sobre os mesmos temas, a gente não discorre sobre os mesmos assuntos. E é legal você apontar. Eu só pude apontar depois que ela foi pra terapia. Que ela se doía. E hoje eu aponto, falo, cara, não dá. Entendeu? A gente tem mentalidades muito distantes. Mas, ao mesmo tempo, não é a mentalidade distante que tem que distanciar a gente. Entende? Eu penso que, poxa, se eu sou mãe e se eu sou adulta, no caso da criança, ela não tem como ter isso de parâmetro. Mas, no caso do adulto, se eu sou adulto, já percebi, eu vou deixar esse buraco, eu vou deixar essa brecha, ou eu vou sinalizar e dizer, tá, a gente não tem esse grupo de afinidades. No caso da criança, acho que ainda é maior a responsabilidade para esse pai e para essa mãe. Tem pais que eu já ouvi falando no consultório, que ele é chato. Que ele é um menino introspectivo. Que ele é um menino... Gente, tá, ele não é parecido com você, ele não dá risada das coisas que você dá, mas isso não significa que você não tem que fazer um exercício de aproximação. Isso não significa que... E eu penso que essa responsabilidade é dos pais, de dizer... E é isso da escuta, né, que a gente falou agora há pouco. Que é isso, né, eu acho que meio que nessa linha do que o Lucas perguntou, né? Então,
Que é a gente olhar essa afinidade, tentar trazer, né? E trabalhar essa escuta ativa. Se meu filho tá me Exato. trazendo dessa forma, ou se ele tem uma dinâmica diferente, como eu faço para me aproximar? Porque ele tá processando toda aquela situação de uma forma. Não necessariamente é uma forma funcional, né? Ele Na mente pode da tá criança é um monte de distorcendo tudo. fantasmas, né? Exato, e pode estar trazendo uma situação totalmente distorcida, né? Então, como que eu olho para isso? Que eu acho que é muito nessa linha da escuta, é perceber a criança, o que a criança falou, como ela está processando, porque na TCC a gente trabalha muito isso, a forma de pensar, o padrão de pensamento, né? Então, não é a situação que vai me deixar com raiva ou que vai me deixar triste, né? Não foi a minha mãe pegar o meu irmão no colo e dar um beijo no meu irmão que me deixou com raiva. Foi o quê? O que eu pensei sobre isso. E eu posso ter pensado, a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Então, eu posso ter distorcido, né? E naquele momento era uma necessidade. Essa criança precisava vir no colo e você já tinha uma autonomia. Exato. Então, e isso tudo aparece o quê? Na vida escolar, na vida, né? E tudo isso acaba desempenhando um papel importante. Eu quero agradecer seu tempo, dizer que 1 hora é pouco para falar desse assunto tão polêmico. Quero deixar você com o espaço aberto para mandar um recado para esses pais, do que você acredita, né? Mas antes eu quero fazer um jogo. Dá tempo, produção? Dá? Ah! Juliana, eu vou te colocar na pressão, tá? Esse é um quadro novo. Deus. É o meu Esse é celular um quadro novo. Ou outro dizendo que eu tenho. Põe no cronômetro pra mim. Ju, você vai ter 1 minuto Meu Deus. pra responder 3 perguntinhas. Detalhe, eu vou pedir pra que você responda essas perguntas papá, sem medo de errar. Dá uma resposta tipo, é isso. Entendeu? 1 minuto, hein? 1 minuto. Trrr. Olha, vou mostrar pra você, tá? 1 minuto. Tá bom. Você Ó quer a apertar, pressão. Lucas? Ó a Vai. pressão que a gente falou até agora. Me pondo a pressão. A gente falando o podcast todo pra deixar Sob na pressão. Não é legal colocar pressão nos E a gente filhos. vai colocar agora no convidado. Ela E vai a colocar primeira na vez. psicóloga. 1, Exato. 2, 3 e vai. As crianças precisam mais de... As crianças precisam mais de empatia. Eu acho que a gente se colocar no lugar, a gente conseguir se colocar no lugar daquela criança, entender essa necessidade. Então, por que ela está agindo dessa forma? O porquê que o comportamento dela é dessa forma? Por que ela está apresentando essas dificuldades? Eu acho que falta empatia. Esses pais precisam mais de... Eu acho que de acolhimento, né? De olhar mais para eles, entender que eles também são falhos, né? Então, se eu tô seguindo por um caminho, eu acho que não sair um pouco dessa rigidez, de que tem que ser assim. Eu preciso me comportar dessa maneira, eu preciso educar dessa maneira, e talvez eu vou vendo que a rota não é essa, eu preciso mudar o caminho, né? Eu acho que mais flexibilidade. Os filhos são... Os filhos, para mim, né? Eu que sou mãe, é difícil dizer, mas para mim são a minha vida, o que dá sentido para minha vida, né? São a minha prioridade, o que faz eu levantar todo dia. Arrasou na pressão! Pelo menos Quem sabe faz ao vivo! mas não era, pelo menos não era pressão para tirar 10, né? Vai tirar 10 aí com louvor! Obrigada, Ju. Foi um prazer ter você Ai, aqui no adorei, Psicotapa. adorei. Volte. Vou deixar o arroba da Ju aqui pra vocês seguirem, tá bom? Segue. E você que tá aqui com a gente, curte, compartilha, comenta. A gente tá na Spotify, na Deezer. E conto com vocês, viu, gente? Se inscreve aqui no canal. Beijo no coração de Beijo. vocês. Até a Tchau, tchau, próxima. pessoal. Tchau, tchau.